Pod Saúde, com Claudete Troiano. Oi, pessoal, estamos chegando com mais um episódio do Pod Saúde, que é mais que um podcast, né? É como um programa que te acompanha todas as semanas com 2 episódios, sempre às segundas e quintas, por volta de 3 da tarde, você já tem um episódio novo. Eu quero muito que você entre, que você espalhe para as pessoas, que eu agora estou na internet falando sobre saúde, levando informação sobre todos os aspectos da saúde e muitos tipos de saúde para você através da internet, aqui, direto da Frame, essa grande produtora brasileira. A direção é do Hélio Cilimas, reportagens de Marcela Troiano, e eu recebo aqui nos nossos estúdios convidados com episódios muito interessantes. Para se inscrever, Pod Saúde com Claudete Troiano, toca lá o sininho e avise, a melhor propaganda é a boca a boca. Isso, ó, há muito tempo a gente sabe. Então, avise as amigas aí na porta da escola, no salão de cabeleireiros. Muita gente gostando, são mais de 40 episódios já para você acompanhar, com uma informação importante sobre a sua saúde, a saúde do seu marido, dos seus pais, dos seus filhos, a sua própria saúde, né? Que a mulher cuida de todo mundo e às vezes esquece de se cuidar. E é lógico que a gente faz isso com alguns parceiros. Hoje, por exemplo, essa roupa que eu estou vestindo é de @Belarte Moda, que tem coisas lindas e já está chegando a coleção outono e inverno, que é sempre assim, né? No verão que ela chega e a gente já fica sabendo das novidades. Agradecer o Nino Bran, que é um querido amigo e parceiro que faz acessórios maravilhosos, verdadeiras joias. Obrigada, Nino, @NinoBran. A WS Adesivos, essas canecas os nossos convidados levam para casa com a marca do Pod Saúde. A Estrelízia Flores, Serginho, toda a equipe da Estrelízia, sempre deixando o nosso. E hoje tem ela própria aí, a Estrelízia, que é essa cor de laranja com azul, que é essa flor linda, né? E ele sempre manda aqui pra gente. Presentei com flores. Há 50 anos existe a Estrelízia para ajudar você a presentear com flores, que elas estejam presentes nos momentos alegres da sua vida, tá bom? E nós vamos começar o episódio de hoje falando sobre a medicina tradicional chinesa, que é um sistema de saúde que remonta a milhares de anos e que se baseia na ideia de que as doenças são causadas por um desequilíbrio da força vital. Usa uma abordagem holística para tratar o corpo com práticas complementares, como acupuntura, fitoterapia, massagens, exercícios, dietoterapia, tuiná, entre muitas outras. A medicina tradicional chinesa tem base na teoria Yin e Yang, que descreve a interação entre os opostos e a harmonia do universo. O Qi é a energia vital que flui pelo nosso corpo e mantém a nossa saúde, mantém o nosso equilíbrio. Ainda reconhece 5 elementos importantes, a medicina tradicional chinesa: a madeira, o fogo, a terra, o metal e a água, que se relacionam com os órgãos do nosso corpo. A medicina tradicional chinesa foi influenciada diretamente pelo taoísmo, que é uma filosofia e religião originada na China e que se baseia no conceito do Tao, ou seja, a ordem natural do universo, com práticas que buscam equilibrar a energia vital. Nosso convidado é o professor Tsai Hsien Jong. Ele é criador, diretor do Centro Taoísta de Cultivo da Longevidade, onde atua como acupunturista, leciona Tai Chi Chuan, Qigong, práticas que podem ser chamadas de treino. Um treino, vamos dizer, um treino de energia, não é, professor? E tem o poder de curar e trazer benefícios a toda a nossa saúde, a saúde das pessoas por meio do equilíbrio energético. Professor Tsai, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo seu convite. O que falou é bastante profissional, porque basicamente se abrangiu a ideia do que a medicina tradicional faz, né, como a sua origem também. Tá? Então, estou aqui com maior honra e
Vamos lá. Faça as suas perguntas que eu vou tentar resolver. Eu sei que você leciona mandarim. Exato. Então, eu vou dizer de novo, seja bem-vindo e eu quero que você me responda em mandarim. Depois você me diz o que você falou, tá bom? Tá bom. Seja bem-vindo. 欢迎光临 é o que você falou, que seria... Como é que eu falei? 欢迎光临. Não, eu falei seja bem-vindo, professor. 欢迎光临 蔡老师. Realmente, para falar mandarim, talvez vai ser um pouco mais difícil do que Estou melhor no português. Exatamente. Ele deu risada, deve ter falado alguma besteira. Não, porque é muito comum, tá? Porque o mandarim realmente é um bicho muito complicado. É mesmo? Agora, agradece o mandarim que eu quero ver. Agradeço. 很感谢你对我的邀请. Muito obrigado pelo seu convite. 很感谢您对我的邀请. Bom, eu deveria ter aprendido quando criança, né? Na fase Natal. Na fase Natal. Isso, na fase Natal, fica mais fácil. Porque fica mais fácil. Exato. Eu queria saber um pouco da sua história. Okay. Você é chinês? Eu sou nascido em Taiwan. Taiwan? Tá? Exatamente, tá? Então, estou aqui desde 1976, tá? E por que o Brasil? Porque meu pai tinha fundado uma fábrica de tubo de PVC e migrou, trouxe a família toda para cá, que estava no Belo Horizonte. De lá para cá, ficamos um ano e pouco, depois mudamos novamente para o São Paulo. Tá? Daí teve esse tempo, eu tive a sorte de conhecer o meu mestre, que é o Pai Lin. Tá? O mestre Pai Lin é muito conhecido aqui no Brasil. Daí eu comecei a seguir, né, porque realmente ele fez algo incrível em mim. O quê? Tá? Eu estava cheio de problemas de saúde. Ah, é? Dores, articulações. Mas que idade você tinha? Eu tinha 20 e poucos anos, mas mesmo assim, eu procurei um monte de médicos, ninguém resolvia. Até um dia, eu fui ver ele. Né? Taoísta. Isso, ele é taoísta. Discípulo de quem? Bom, ele teve vários seguidores, várias linhagens, tá? Mas quando eu fui ver ele, eu senti algo incrível. Você é a pessoa que estou procurando. Nem sei como explicar até hoje. Desde então, ele me chamou de irmãozinho Tsai. Me chamou para ir lá fazer aula de Tuiná, meditação. Mudou completamente minha vida. Não dá para acreditar. Eu tinha tantos problemas de saúde, depois de 6 meses, apenas com meditação, resolveu completamente. Tá? Eu não sei se você me permite contar algo que realmente não tem como explicar. Por favor. Na época, antes eu estava, como eu falei, meu pai era fabricante de tubo PVC, a gente era criança, não conhecia muito bem os perigos, a gente foi lá na fábrica, ele usava um fumo preto para fazer tubo preto. E a gente estava sempre protegendo tudo mais. Pode ser uma das causas que me estragou a saúde, uma das partes. Daí, quando eu comecei a fazer o treinamento com esse Pai Lin, a hora que eu fiz a meditação, eu cuspi algo totalmente preto. Preto. Não é nem... Ou seja, aquele fumo que estava preso no corpo foi eliminando dessa forma. Na primeira vez? Na primeira vez. Durante 3 meses, foi diminuindo até voltou totalmente normal. Basicamente, em 6 meses, com treino de energia, de meditação, os treinos, recuperei totalmente a minha energia. Isso é o motivo que eu estou fazendo esse trabalho, em agradecimento do que ele me ensinou. E a sua saúde se restabeleceu por completo? Não tem mais, ficou totalmente diferente. Na época, tinha dores aqui, ali, nem conseguia fazer assim na paqueca, dar uma volta, corrida, não conseguia. E você acha que isso que você inalou, né, de alguma maneira, na fábrica de tubos de PVC do seu pai, era algo muito prejudicial, então? Claro. Era um veneno que estava dentro do seu corpo. E se eliminar pela meditação, mas a meditação tem esse poder, professor? Essa que é a questão. Porque depois que eu vi, comprovando eu mesmo, eu sei que, olha, a medicina, qualquer medicina que pode fazer isso, nenhuma. Não. Nenhuma medicina vai conseguir fazer o que esse treino de energia através de meditação fez. É como fosse ele fazer uma limpeza pela energia e vai limpando de dentro para fora.
Tá? Por isso que aí eu não tive mais a dúvida que eu encontrei um grande mestre taoísta. E aí você virou mestre? Bom, eu não digo sou mestre, mas eu sigo tudo que ele me ensinou. Tá? Então, de lá para cá... Ele vive ainda, não? Não, já faleceu mais de 20 e poucos anos já. Tá. Eu segui, busquei, queria... depois eu dediquei, né, para conhecer energia. Como você conhece energia? Não é? Treino. Depois, aí começa a surgir a dúvida. Como que uma agulha, acupuntura, pode fazer efeito? Não é? Tá? Daí, quando eu fui praticante, essa resposta vem naturalmente. Porque dentro do nosso corpo, a gente tem meridianos, tem os pontos que nos interligam todo o nosso corpo, como você falou, que interliga nosso órgão e vísceras. Com isso, o que acontece? Se você tem alguma coisa entupido, ele não passa. Se não passa, vira dor, vira uma sensação desgratável. É uma coisa que te incomoda. Eu tenho muitas perguntas sobre acupuntura e vou fazê-las ainda hoje. Sem problema. Mas antes eu queria saber do papel do taoísmo, que você explicasse um pouco, na medicina tradicional chinesa. Sim. Né? E nós temos o seu centro, que é o Centro de Cultivo à Longevidade Taoísta, e existem mais espalhados pelo Brasil? Bom, tem alguns lugares que eu já ouvi falar que são mais religiosas, tá? Porque existem duas linhas. Uma linha que a gente segue como Lao Tzu, ou seja, trabalha tudo para melhor através de energia, para você atingir primeiramente a saúde. E se você for realmente bastante dedicado, pode chegar a ter iluminação. A espiritualidade. Exatamente, tá? Só que tem uma outra linha, é mais religiosa. Ele faz uma reza, faz de outras coisas. Porque não é uma religião também. Eu não diria que é exatamente religião, porque essa é a diferença. Tem a linha que segue mais para religiosa. O nosso é mais no treino, na prática, no tal. Porque tal é não para ser visto, você tem que praticar. Por isso que eu ressalto a importância. O que é o tal? Taoísmo. Tal significa a palavra do caminho. O caminho, tá? Então, o caminho você não pode ficar olhando para ele. Você tem que percorrer, você tem que andar. E é isso que essa linha taoísta faz. Exatamente, que a gente faz. E através da prática, você comprova o resultado. Para a gente, então, começar, professor, nós vamos dar uma chegadinha no seu centro. Com a repórter Marcela Troiano. Ela foi até lá para mostrar para vocês. Aliás, é um lugar bonito, né? Ela vai mostrar, eu acho que por dentro lá, porque ela conversou com pessoas. Vamos ver, porque tem muita gente sendo atendida lá com os mais diversos problemas de saúde. Preste atenção. Você, Marcela. Nada melhor do que depoimentos para a gente se identificar, eu acho, né? Eu tô aqui com 3 pessoas maravilhosas que vão falar um pouquinho da experiência aqui no centro, que é a Eloá, o Marcos e o Daniel. Acertei o nome de todo mundo? Bom, vou começar pelas mulheres, pode ser? Eloá, me fala como você chegou até aqui e por quê? Então, eu estava com muita enxaqueca quase diária em 2017, né? Trabalhando bastante. E daí, um colega de trabalho me recomendou o professor Tsai. Eu vim aqui e em poucas sessões eu tive bastante melhora, em 2017. E daí eu me mudei de país, fui para a Holanda, tive o mesmo problema, né? E os médicos não conseguiam nada. No que eu voltei para o Brasil, procurei o professor Tsai de novo e eu tive muita melhora com o Tai Chi e com a acupuntura. Minha enxaqueca, hoje assim, eu nem ando com remédio na bolsa, diminuiu a ansiedade, diminuiu várias coisas. E até um problema tido como incurável na medicina tradicional, na medicina alopática, começou a ter regressão espontânea. Então... Uau! E você acha que lá voltou porque é uma continuidade, assim, aqui você tem um tratamento contínuo? Quais são as fases? Eu interrompi o tratamento, né? Eu só tinha começado. Eu fiz pouquíssimas sessões, não sei se até 2 meses. Então, não foi o suficiente para poder terminar. E... eu também não tinha chegado ainda na fase 2, que é o treino de Tai Chi, que é onde a gente mantém o que a gente conquistou. Tai Chi é Tai Chi Chuan?
Tai Chi Chuan, sim. Que aí tem a ver com você, não é, Marcos? Exato, não é, Marcos? Então, olha, primeiramente eu cheguei aqui fazendo tratamento de acupuntura, tá? Porque eu cheguei com muita dor, ansiedade, mais de 10 anos de ansiedade, dor na coluna. Aí eu procurei o professor Tsai, né? Eu procurei na internet, vi Centro Taoísta de Cultivo da Longevidade, vim aqui, já marquei o tratamento e desde então não parei. No começo foi difícil, né? Tem as dores do professor Tsai, mas são, assim, tratamentos que a gente realmente comprova, tá? O que você fez? Eu fiz acupuntura primeiro, tá? Para tratamento de coluna, porém, isso estava mais ligado com ansiedade. Eu não sabia que estava ligado com isso, né? Porque isso tem a ver com energia. E fora outras coisas, ansiedade, insônia que eu tinha muito problema de pele. E hoje eu abracei essa causa, Pois é, porque ele virou professor, é isso? Sim, eu dou aula de Tai Chi básico. Mas você decidiu por que começar a ser professor assim? Porque o professor falou, olha, através da aula você vai ter muitas oportunidades de aprender também coisas que você não estava enxergando antes. Então é como se fosse um treino para mim mesmo, a aula. Porque eu ainda continuo minha aula com o professor, né? E se mantém equilíbrio? Você acha que é isso, Daniel? O equilíbrio é uma das bases do Tai Chi, né? Tanto é que a gente treina muito isso aqui aos sábados. Me conta um pouquinho do seu caso. Meu caso foi lá em 2011, mais ou menos, porque eu sou escalador, e aí eu me machuquei o ombro escalando, e passei por vários médicos, inclusive fisioterapeutas, e eu fiz o tratamento durante um período de 2 anos, e vivia pulando de galho em galho, até uma hora que eu pesquisei na internet e achei o CTCL, que é, né, o Centro Taoísta de Cultivo à Longevidade. E desde esse dia, quando eu entrei aqui, que eu achei na internet, eu nunca mais saí. O que você indicaria assim, para as pessoas que estão em casa? Porque aqui você acha que dá o resultado, né, que a gente espera? Porque aqui o professor ele coloca a prova, né? Ele não fica só falando, indicando, dando uma direção de um remédio. Não, aqui você vai fazer a prática e vai perceber no seu próprio corpo o que está acontecendo. Bom, muito obrigada, viu, pelo depoimento. Vamos ver se a gente vem ver uma aula sua, né? E parabéns aí pela iniciativa. Obrigada. Professor Tsai está aqui comigo, 63 anos. Olha que lindo, aqui no centro há 30 anos já, é isso? Exatamente. Você fundou há 30 anos o Centro Taoísta. Que foi fundado por mim já há cerca de 1998. Medicina tradicional chinesa. Isso. Todos os praticantes de Tai Chi, ele fala de Peng, Lü, Ji, An. Traduzindo em português seria amparar, desviar, pressionar e empurrar. Isso chama Peng. Tá? Isso seria que você está recuando para empurrar. Então, um dos momentos que a gente usa aqui, eu desvio, pressiono e depois empurro. Agora a minha pergunta é o seguinte: tudo que está fazendo, será que funciona? Então, vamos lá, vem você primeiro. Fica assim, né? Aí, por exemplo, você tenta primeiro me empurrar. Isso, vem. Eu não fiz nada, tá? Agora, tenta ficar firme para não sair. Filmou? Filmou? Saiu. Percebeu? Ia estar todo assim relaxado. Não estou fazendo nada disso. Isso diferencia um trabalho, exercício, entre força física e energética. E agora vamos falar... Por que isso? Exato. Ótima pergunta. Por que a pessoa que vem buscar aqui o tratamento, por quê? A energia faltou, bloqueou. O corpo ficou duro, rígido. Começa a causar o quê? Dor no pescoço, no ombro, na perna. Tudo isso é sinal de bloqueio de energia. Então você divide o tratamento em quantas fases? Tratamento é a fase 1. É só um? Um só. O tratamento é a fase 1. O 2, que é o treino de Tai Chi, que inclua Qigong, meditação, tudo isso entra. Porque são processos, são etapas que você precisa treinar para que sua energia consiga chegar a um nível elevado. Então, em tempo todo, o que eu estou fazendo? Estou girando. Tudo isso que eu estou falando, Peng Lü Ji An, aquele amparar,
desviar, pressionar e empurrar. Mas qualquer momento, se eu quiser, pode acontecer, como fosse. Tá? Então, eu estou mostrando por que treinar o Tai Chi. Porque ele, além de fortalecer seu raiz, que é a perna. Quantas pessoas chegam aqui falando dores no joelho, dores no pé, inchaço? É lógico, você não trabalha energeticamente. Vamos mostrar, então, a acupuntura? Sim. Nossa, a acupuntura vem daqui a pouquinho, né, professor? Exato. Mas tem uma coisa muito importante ali. É energia contra a força, é isso? Basicamente, você pode, se eu tentar, porque realmente hoje tem muita gente que tem dificuldade de entender o que é Tai Chi. E acaba confundindo com coreografia. Isso, parece uns movimentos. Isso. Eu falo, nossa, se eu for fazer isso, acho que eu vou dormir. Sim. É muito lento. Sim, exatamente. O que aparentam é apenas um movimento. Porém, o que diferencia o Tai Chi do que coreografia é que tem que haver condução de energia, ou Chi. O que é o Chi? Bom, agora pegou um ponto bem fundamental, tá? Porque o Chi seria, traduzindo, para mais facilitar a pessoa entender, a energia. Só que está dentro de nós, você não vê, tá? Por isso que eu fiz o teste, para você entender a diferença de energia. Mesmo um rapaz bem mais forte que eu, quando chegar no teste, me empurra, não saio. Vamos mostrar isso? Vamos. Vamos mostrar? Vamos fazer um teste, deixa eu ver. Você quer um forte? Uma pessoa forte? Forte, exato, bem forte, bem forte. Ele serve? Claro. Vem cá, Fortão. Tudo bom? Ele é da nossa equipe. Seu nome? Meu nome é Silas. Silas. Tá? Por favor, fale primeiro sua idade, sua altura, seu peso. Eu tenho 1,84, 102 quilos e... Idade? Idade, 32 anos. 32 anos, 1,84, 102 quilos. Enquanto eu tenho 1,73 de altura, 80 mais ou menos de peso e 63 indo para 64 de idade. Ok? Nesses testes eu vou mostrar algo muito interessante, tá? Por quê? Porque a dificuldade de pessoal entender, porque pessoal é muito comum vai para academia, levantar peso, isso todo mundo conhece. Porém, mesmo fazendo isso, não quer dizer sua energia está bem, tá? Então, a gente vai atravessar essa energia mostrando qual é a diferença, tá? Você já viu, ele ganhou tudo em dobro em mim, na idade, no peso, em tudo, basicamente. A altura talvez não tanto, mas basicamente em tudo. Então, mas é bem mais alto, bem né? mais alto, com certeza, tá? Então, vamos agachar até o máximo que você der. Pronto. Tá? Estamos, que eu chamo fundo do poço. Tá? Você está no fundo do poço, por que essa postura é importante? Muita gente tem dificuldade, por quê? Porque sua energia está em escassez, está em falta. Por isso que tem dificuldade de você agachar e sentir conforto. Professor, isso independe da idade. Independe da idade. Ou do tipo físico. Exato. Que, por exemplo, o Silas tem, que parece ser um rapaz muito forte. Exatamente. Podemos até chamar um contorcionista, que tem muita flexibilidade. Mesma coisa. Não muda nada, tá? Mas uma coisa é comum. Se a pessoa tem muito bloqueio, muita dificuldade, ele vai conseguir fazer isso, tá? Por quê? O pessoal desceu, pressão subiu, começa a sentir dor, pronto. Ele já já na descida já começou já. Então, eu posso dar aula dessa forma. Na aula, eu fico assim sem problema nenhum. Porque eu estou circulando. A dificuldade é que ele começa a sentir dificuldade porque a energia não passa. Isso que eu quero mostrar. Por exemplo, ele está ganhando tudo de mim. Está incômodo, Silas? Tá. A posição? Começou, tá. Depois eu falo. O quadril já está doendo. Já. Quadril já está doendo. Nossa, eu estou relaxado, tudo soltinho. Tá? Você pode ver, meu corpo está tudo soltinho. E você tem 37, ele 64, hein? Você está mal. Vou para 64. 32? 32? Putz, está pior ainda. Bom, então, Silas, como que é o seu nome? Silas. Silas, empurra para mim. À vontade. Empurra, Silas. À vontade, à vontade. Empurra o professor, Silas. À vontade. Pronto. Não falei? Tava ruim. Agora, desculpa, mas você também. Obrigado pela sua colaboração. Opa, você vê, ó.
você tem dificuldade de manter. Você viu, você está sempre quase caindo para trás. E por que eu estou tão confortável aqui? Você mesmo empurrando para mim, nem alterou batida de coração, nem respiração, nem suei. E isso mostra que a minha energia está integrada, ele está circulando dentro. Aí que tá, a pessoa não vê. Essa aqui é a forma que eu encontrei para mostrar, a pessoa tem uma ideia. Aí você pode fazer teste, tá? Teste com qualquer pessoa. Eu já fiz mais 50 já. Aí você está comprovando que a energia Exatamente, é muito mais forte, existe, do que a força. Não obrigatório é mais forte, mas uma coisa, é confortável. Tá. Por exemplo, já não está sentindo confortável já, eu sei, exatamente. Então imagina... Já está quase caindo sozinho. Imagina com a idade sua. Vamos acrescentar mais 10, 20 anos. Como você estaria? Nossa, eu não aguentaria nem agachar. Exatamente. Essa aqui é a questão. Ou seja, isso explica por que trabalham com energia. Você tem problema, tem que tratar primeiro, que eu chamo de fase 1. Porque não tem jeito, está com dor, com tendinite, seja o que for, está com bloqueio. Então, nessa fase, meu trabalho é desbloquear, restaurar sua circulação de energia. Daí então, volta para cá, professor. Okay. Obrigada, Silas. Vamos falar. Muito obrigado. Ó, depois eu te passo interesse, hein, Silas? O negócio aí tá feio, hein? 32 anos. Na flor da idade, como se diz. Aí... isso independe do problema que a pessoa tenha. Exatamente. Por exemplo, hoje em dia existem muitas queixas, como a do Silas, os quadris doendo, joelho doendo. Sim. Os homens, principalmente, é cirurgia de quadril, é prótese no joelho. Muito bem. Tem gente que se livra da prótese só com esse trem? Sim, com certeza. É porque, como eu falei, já atuo isso aqui basicamente 30 anos. Eu já vi muitas pessoas que teve problema, especialmente aquelas que gostam de fazer maratona, com joelho, cartilagem, desgaste e com as dores e tudo mais. Se você vai pela alopática, a interpretação dele, não, está gasto, só que ele não falou o que está por trás disso. Sua energia não está te protegendo. Essa que é a questão, tá? E, inclusive, né, mas eu vou dar um exemplo. Posso me levantar? Pode. Tá? Lembrando, quando a gente nasce, todos os bebês apenas é assim. Concorda comigo? É tudo assim. Depois crescemos, fechamos. Com isso, toda essa parte começa a virar bloqueios. Ou seja, é como fosse sua energia era para passar com tranquilidade devido a esse crescimento pós-natal. Ele começa a ter dificuldade para descer. Aí você pode ouvir muito comum, pessoal falando, eu tenho problema aqui, depois joelho, depois calcanhar, aí vai. Por que meu tratamento, se você procurar ver depoimento no site, foram eficazes? Porque eu entendo a causa disso. Se você estiver aqui, eu abro aqui, chega ao reforço. Resolve o próprio joelho. E você abre como? Através de tuinar, através de acupuntura. O que é o tuinar? Tuinar seria uma massagem com o mesmo princípio de acupuntura. Por que você tem tuinar e tem acupuntura? Por causa da posição da localidade de cada ponto. Tem lugares, você tem que usar uma agulha desse tamanho. Você pode ficar fazendo o que quiser, não chega. Professor, e tanto no tuinar como na acupuntura, o objetivo é tornar livre esse caminho da energia. E isso, se você, falando localmente, só que você abriu esse local, ele vai se interligar com o sistema. Essa aqui é a questão. Porque, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, aí você sente dor. Só que, na verdade, quantas pessoas que chegam aqui, eu tenho insônia, depois ansiedade, depois será o quê? Cansaço. Você vê, sempre um conjunto de coisa. E o pessoal fala que, eu já consultei psicanalista, um monte de coisa. Parece que cada um é um segmento. Não é. Na energia é uma única coisa só. Porque está tudo ligado. Isso explica, quando melhorou aqui, melhorou a insônia, melhorou a qualidade de sono, a ansiedade diminuiu, até refluxo. Porque está tudo conectado, como você tinha falado. Temos 5 elementos.
eles não vivem isolados. Ele está sempre entrelaçado. Um ajuda o outro, mantendo uma boa circulação, você está saudável. Quando começa a sentir mal, pode até não estar constando no exame, seja o quê. A nossa reação é precisa. Por isso que muita gente veio para cá, o médico não sabe por que eu tenho isso. Aí eu falo que eu sei o que tem isso aqui, porque eu consigo enxergar a parte energética. E quando vai, exame não constou nada. Sim. Exame não constou nada, não quer dizer você... Ou você está achando que você está pirado, porque sua sensação não é falsa. Está corretíssimo. Eu falo para você, está corretíssimo. Porque sua sensação explica perfeitamente o seu bloqueio. É essa parte que a diferencia. Porque essa medicina Sim. cuida do corpo, da alma, da energia. Exatamente. Exatamente essa que é a ideia, tá? Então, se a pessoa está bloqueada e você fica só resolvendo aqui, não vai resolver. Você tem que conhecer a origem do problema, tá? Posso voltar para cá? Sim. Eu vou dar mais um exemplo muito comum, que o pessoal já fizeram um monte de acupuntura por aí, fez. A maioria da pessoa, quando tem ansiedade ou dor de cabeça, cabeça quente, ele coloca uma agulha aqui. Quase é algo tão comum. Eu nunca fiz isso. Por quê? Simples. Não vou dizer que não vai ter resultado temporário. É como se você está com fogo falso, por isso que causa dor de cabeça, e você abriu um chaminé. Aqui. Daí saiu a fumaça, deu um alívio. Mas só que você não resolveu o problema. Só saiu a fumaça. Exatamente. Essa aqui é a ideia. Então, eu nunca... tantas pessoas que estão dor de cabeça, enxaqueca, o número 1, 37 anos. Depois tem de 25, todos. Até hoje, para ser sincero, eu não tive um caso de enxaqueca, dor de cabeça que não resolve. Porque, na verdade, a enxaqueca é a inversão de energia. Subiu para a cabeça. Enquanto eu conduzo para baixo, você volta, começa a circular, você começa a sentir calma, tranquilo. E faz isso através do tuiná, da meditação e da acupuntura? No tratamento seria acupuntura, mais tuiná. E pode até usar outros recursos, mas tudo isso eu chamo de fase 1. Ou seja, paciente chega com problema, vai fazer tai chi? Não vai. Você está bloqueado, você nem vai aproveitar, você vai sentir até pior. Essa aqui é a questão. Então, eu só libero o paciente para fazer o tai chi quando ele está normalizado. Que pode fazer, aí sim, conforme o seu treino, cada vez você vai melhorando. É o que os alunos falaram. E que nós vamos voltar para ver agora a acupuntura, vamos? Com certeza, vamos. Já tô aqui deitadinha, gente, que a gente vai meio que simular um atendimento, né? Que eu vou fazer a pulsologia, ver sua língua, fazer um diagnóstico completo. Eu te falo tudo que você tem. Tudo bem? A língua. Tá. Ok. Pode recolher. Opa. Opa. Bom, após o diagnóstico foi detectado certas fraquezas dos rins e a parte do baço tem uma certa ansiedade, isso por isso que você sente esse incômodo daqui. Uhum. Quem tem problema de rins, que o seu pé apresenta levemente gelada, tá? Pé gelado representa insônia, é uma inversão de energia. Aí a cabeça fica quente, você quer dormir, mas não consegue. Né? Você sente cansaço, quer dormir, mas você não dorme profundo. Eu quero saber o que é acupuntura e tuiná, né? Porque tem muitas pessoas que conhecem a acupuntura, mas tuiná não. Então, na verdade, são duas técnicas, dois recursos que utilizam o mesmo princípio, que é energia, pelo mapa, pelo meridiano que temos no nosso corpo. Mas por que você, em certo momento, eu uso acupuntura, em certo momento, eu uso tuiná? Porque vai depender a localização desse ponto.
Tem lugares para atingir, você precisa de uma agulha desse tamanho. Mesmo colocado, não vai ser efetivo como eu fazer um treino aqui. Ó. Eu já sei, já detectei sua ansiedade. Ó. Aqui, ó. Percebeu? Tá? Eu sei exatamente o tamanho da sua ansiedade, demonstrado pelo tamanho da sua reação. E quando a pessoa tem ansiedade, muitas vezes acompanhar fome compulsiva, porque a questão meridiana está ligando com o pulmonar, que é o parceiro do intestino grosso, para sentir como está seu bloqueio na parte do baço, nos rins, tá? Aqui eu já vejo a parte, ó, dessa parte aqui, ó, no baço, no rim, apresenta certa fraqueza. Se você continuar assim, logo, logo vai para frente e você vai sentir o inchaço na perna, especialmente na época menstruais. Começa a inchar a perna. Mulheres sempre têm esse problema, não sabem a origem. Porque na hora que você começar a ter menstruação, você está perdendo energia. Então eu vejo, usando o treinar e mais acupuntura, como eu expliquei, eu desentope a pia, depois joga água, como agulha, ele vai fazer que leva a sujeira embora. Quando o seu corpo começar a tornar circulante novamente, tudo equilibrado, problema só. Bom, aqui eu fico por quanto tempo com as agulhas? Normalmente são 45 minutos a 1 hora. Geralmente o pessoal vem aqui, dentro de 1 hora está resolvido. Cada sessão. Desde a primeira consulta, eu faço o diagnóstico, mas que não vai durar, mas não vai passar mais de 1 hora. Estou cuidando da sua parte pulmonar, sua parte dos rins, do baço, do fígado, porque não é o único lugar que vai resolver as coisas. O corpo é um sistema. Eu preciso mexer para que atinja o equilíbrio. Tá? É que o pessoal tem medo, né? Fica com medo psicológico, mas não é. A agulha, na verdade, se dói, é porque o bloqueio está um tamanho muito grande. Aí dói. E isso que é o mais importante, né? Saber ter uma boa qualidade de vida, equilíbrio nessa vida. E manter, não é mesmo? Melhorar é fácil, difícil é manter. Com certeza. Bom, espero que vocês tenham gostado. Eu vou continuar aqui com as minhas agulhinhas. E entrem aí no site que a gente vai deixar para conhecer um pouco mais, que tem muita coisa para conhecer, viu? Ok. Obrigada e até a próxima. Muito obrigado. Bom, e aí o professor Tchessai explicou como é usado o tainá, né? Nos pontos e pode ser usando as tuiná, mãos. aliás. Com as junto mãos, com chama tuiná. Tuiná. Agora com agulha, chama acupuntura. E dá para unir Claro. os dois. Eu tenho algumas perguntas aqui, Claro. professor, sobre acupuntura, que é uma das práticas, né, da medicina tradicional chinesa, muito conhecida no Brasil, tem muitos adeptos aqui. Para quem não sabe, faz parte do SUS, né? Desde 2003 é possível fazer essa e outras práticas no SUS também. Que tipos de doenças podem ser tratadas com acupuntura? É muito grande. Todas? Quase basicamente todas, tá? Emocionais, físicas? Inclusive, uma das problemas que muita gente desconhece é quando você tem depressão, quando você tem ansiedade, ele não sabe que uma ferramenta um recurso muito eficaz é a acupuntura. Às vezes relacionam mais ao físico. Você falou nessa aplicação de agulhas na repórter Marcela, sobre... Vou ficar aqui quanto tempo? 45 minutos. A sessão sempre dura 45 minutos ou depende do caso? Não, em média não passa de 1 hora. Em Tá. média, não passa de 1 hora. E quantas sessões são necessárias para a pessoa observar resultados positivos? Normalmente, eu faço um aconselho para pessoas, tá? Se pode se basear 10 sessões, tá? Mas isso é apenas uma referência, porque cada pessoa tem um problema diferente, tá? Daí, a frequência vai variar de 1 sessão, 2 sessões, ou até 3, se for necessário. Mas, normalmente, o que é mais utilizado no começo são 2 sessões semanais. Por quê? Pois tratamento de acupuntura é como se você quer limpar um esgoto ou você quer limpar uma pia entupida. Se você limpar o esgoto, eu limpo hoje, impossível limpar tudo de uma vez. Eu limpo hoje 5%. Se eu deixar 1 semana depois, ele volta a entupir de novo. Sim. Então, nesse primeiro momento, é aconselhável, você faz de uma forma mais intensa,
para que vai abrindo, até perceber que ele está circulando. Quando você percebe, opa, eu estou bem legal, não por um dia, por quase uma semana, eu não sinto mal. Aí é um momento que fala, ó, podemos reduzir para uma vez por semana. Eu sei que muita gente é imediatista, porque, para ser sincero, como eu sou bastante eficaz no tratamento, o pessoal fez sentir melhor, ele acha que está curado. E não está. Então, ótimo que fica essa Seguir recomendação exatamente. que tem que seguir para realmente sentir para uma vez por a melhor. semana, depois, quando chegar uma vez por semana, eu já falo, ó, tá na hora de você tentar entrar no treino de Tai Chi, para você ver se você mantenha. Primeiro vem a acupuntura, depois o Tai Chi. Tai Chi, quando você estabilizou, tem condição de fazer, porque, por exemplo, está com dor aqui, dor ali, como você vai fazer o Tai Chi? Agora, professor, eu só quero corrigir aqui, a mente engana, ou está precisando de umas agulhas na cabeça. Eu falei em 2003, mas o tratamento através do SUS com acupuntura foi aprovado em 2006. De qualquer forma, faz muito tempo e as pessoas interessadas podem fazer. E o Tai Chi Chuan, quais são os seus principais benefícios? Bom, uma pessoa que não tiver problemas, muita gente quer, eu quero fazer meditação. Não é você quer. Você está em condição ou não. Tá? Muita gente liga, ó, professor, eu queria fazer meditação. Fica lá tudo bonitinho. Eu faço uma simples pergunta. Se sua cabeça está cheia, tensa, você fechou os olhos, você acha que está meditando? Não, porque eu já tentei e não dá certo. Claro, esse é o motivo. Por isso que a gente diz, como eu conheço a energia, sei a sequência. O que precisa ser fazer? Acupuntura, se você tiver problema. Agora, se você sente bem, não tem nada, pode entrar no turma Tai Chi sem problema nenhum. Agora, a importância do Tai Chi, qual que é? A gente acabou de mostrar lá. A maioria das pessoas pode sentir bem, mas seu corpo está rígido. Está tendo, não chega a se bloquear, mas começou. Logo se demora que nem Silas. Deixa 5 anos, vê se peço para agachar, fazer uma comparação, ver como que está. Pior. Mas com certeza. Não tem como ser diferente. Desculpa. Saúde. Tá? Não tem como ser diferente. Pois, depois de meia idade, como que é a tendência da nossa idade? Queda. Sim. Cai para baixo. Tá? Por isso que tem essa importância de fase 2, para você resgatar através do treino, e sua energia vai cobrir, para você não vai caindo para baixo. E aí passa para meditação. Isso, ó. Tai Chi, Qigong, meditação é um conjunto. O Qigong o que é? Qigong, a palavra em si, Qi, energia, com treino de energia. E Tá. qual é a diferença de Qigong para o Tai Chi? Muita gente fizeram essa pergunta para mim. Ah, Qigong parece que é mais simples. Não é questão, não é mais simples, mais difícil. Tá? Tai Chi certamente um melhor treino de energia para quem está começando. Agora, Qigong, por que chama Qigong? Porque ele tem um objetivo mais única. Mas é exercício. Isso, porque Tai Chi a gente é conhecido pela quê? Sequência, movimento. Sim. Ah, eu tenho 37 movimentos, tenho 104 movimentos, então isso talvez assusta a pessoa. Nossa, é muito. Mas não se preocupa. A questão não é quantos movimentos você sabe, e sim se você realmente tem condução de energia ou não. Por isso que eu fiz a demonstração para isso. Se você faz e nem consegue ficar, ou seja, você não consegue enraizar, então você não está treinando Tai Chi. Aí eu classifico, você está fazendo só coreografia. Porque copiar é muito fácil. Qigong, ele tem uma proposta mais única. Tem algum treino para fortalecer o rim, tem outro para pulmão. Ele é mais assim, localizado para uma finalidade. Tá. Enquanto Tai Chi é geral. Tá bom. Agora, meditação. Aí passamos para a meditação. Sim, Existem muitas práticas de meditação, jeitos diferentes de meditar? Existe, tem transcendental, tem vários tipos de meditação. Eu queria aproveitar seu programa para falar isso. Porque a meditação é algo que atrai muita gente. Pô, eu acho bonita, eu estou fazendo uma coisa assim, né? Mas se sua meditação, durante a sua prática, como o Daniel, meu aluno, que era professor de yoga, falou, professor, eu sou professor, mas
meditação às vezes é um saco. Eu fico lá parado, eu não, sabe, relaxa, não, sabe, ele não sente. Enquanto da linha taoísta, na sua primeira aula, eu tento conduzir para que você sente seu corpo esquentar, sua mão esquentar, você sair a salivação. É o sinal de manifestação de energia. Ou seja... E você faz isso conversando com os alunos? Isso, nas aulas, nas aulas. Por isso que eu falo, hoje muita gente fala, não, eu tenho essa linha. Tudo bem, eu não tenho nada contra qualquer linha que seja. Eu tive a oportunidade de conhecer quase toda a linha, até o bandista, até espírita, quase todas as linhas eu tive essa experiência e eu vi que não, você fala de energia, mas cadê a reação? Cadê a manifestação de energia? Não teve. E no taoísmo se sente. Você sente. Outras dúvidas, professor? A meditação ajuda a resolver problemas como ansiedade, ou se a pessoa é bipolar, ou se ela está depressiva? Agora, você fala uma coisa muito importante, tá? Porque eu tenho que deixar bem explicado. Quando a pessoa está com problema, como eu falei, primeiro vai para o tratamento, fase 1. Porque você falou do Tai Chi, Qigong e a meditação. Meditação é a última fase. Quando você já está livre desse problema. Exatamente, você entendeu bem. Ou seja, se seu corpo está bloqueado, você meditar, não vai dar sucesso. Consegue. Não consegue. Agora, estando tratado, é por isso que as pessoas que verdadeiramente meditam não dispersam seus pensamentos. Sim. Porque você está ali, Sim. mas é duro ficar sem pensar. Especialmente para mulheres. Isso, para mulheres, nossa, você pensa 1000 coisas. Sim. Como diria o Caetano Veloso, o pensamento voa. E como voa, Exato. não para, né? Como é que a gente consegue isso? É por causa do tratamento anterior? São duas coisas, tá? Eu sempre brinco com os alunos pacientes, né? Homem pensa uma coisa cada vez. Vocês sabem perfeitamente isso. Mulher pensa 8 de uma vez. E isso torna eles com muita dificuldade para meditar, tá? Eu fiz essa... Mulher tem mais dificuldade. Muito mais, tá? Eu acompanho o resultado dos meus alunos, então vejo isso claramente. Portanto, não adianta enquanto você está no nível, seu corpo está cheio de bloqueio, você quer meditar, não vai dar resultado. Tá. Resultado positivo. Porém, na nossa meditação, na verdade, a gente está recolhendo, tentando entrar, o que eu falei, para entrar no pré-natal. Somos todos pós-natais, tá? Então, é como fosse a caixa Pandora abriu, saiu, todo mundo não volta mais. Sim. Por isso que é tão difícil. Para aquela caixa, não. Isso, por isso que é tão difícil a gente fazer a meditação. Por isso, quando a gente vai meditar na linha taoísta, a gente vai recolher tudo. Volta, olho, volta, nariz, volta, tudo volta para dentro e conectar na sua origem, que é o Tantien, que fica 3 dedos abaixo do umbigo. Que é o nascimento. É como fosse substituir o cordão umbilical. A gente tinha cordão umbilical para nos alimentar, não é? Sim. Nos fazer crescer. Só que uma vez cortado, fomos forçados para usar a respiração pulmonar. Aí, que caracteriza, caiu no pós-natal. Se não chora, dá uma batida no bumbum, fazer ela chorar, por causa disso. Mas no treino de energia no nível elevado, em taoísmo, a gente procura trazer de volta. Como fosse reconectar o cordão umbilical. E qual o benefício? O corpo fica relaxado. O pensamento fica uno, único. As coisas começam a mudar até seu pensamento. E aí a gente Isso não é pensa na meditação? Não pensa. Você sente confortável. Tá. Porque quando você tem ansiedade, porque você, na verdade, está indo para fora. A questão de direção. Na meditação, trazemos tudo para dentro. Pré-natal. De uma forma confortável. Esse é o motivo. Por isso que eu falo. Eu tenho Desculpa, quanto tempo uma pessoa consegue ficar meditando? Não, isso vai de pessoa. Por exemplo, eu medito todo dia, mas eu tenho um hábito. Eu nunca olho quanto tempo eu faço. Por quê? Porque o que busco é confortável. Isso não importa. Não importa.
Senão você começa a colocar como fosse uma tarefa. Olha, eu tenho que ficar 45 minutos. Isso já é uma causa, é um motivo para você estressar. Não conseguir meditar. Não quero e saber. o local é importante? Onde a pessoa Sim. vai meditar? Onde ela vai sentar? Sim. É? Sim. E o preparo. Vou compartilhar minha experiência. Quando eu fui começar a fazer a meditação, treino com esse Pailin, aí todo dia eu volto, eu janto cedo. 6 horas já estou jantado já. Tá? Daí eu tomo meu banho, deixo o corpo bem relaxado, tranco a porta, desligue todo o telefone e tudo mais e começo a meditar. Tá? Aí eu fico lá. Às vezes eu coloco um luzinho para ajudar a concentração. Pronto, chega aqui. Às vezes, normalmente eu calculo, deve estar em torno de 45 a 1 hora. Sozinho? Sozinho, tá? E esse processo importante você tem que fazer diária. É que muita gente fala meditação, ele não está fazendo de uma forma constante, não adianta. Qualquer pessoa pode fazer meditação? Eu prefiro, quando o pessoal vem para cá, eu prefiro que ele faça um diagnóstico para ver se tem problema, para quando depois tratado, aí eu encaminho, aí não tem problema. Tá. Porque quando a pessoa está com problema, ele não está pronto para meditar. Se forçar, é pior. O problema da meditação é que se você forçar, vai causar o que a taoísta chama de fogo falso. Por que falso? Queima. Ele pode destruir, pode causar problema para a pessoa que faz. Agora, se você não tem orientação, nem faça. Tá? Não entende. Não entende, nem faça. Não adianta. Não adianta. Que mensagem você deixa aí para o nosso público? O professor me falou aqui em off que até gostaria de fazer um desafio, porque ele comprova tudo que ele fala. E na medicina alopática, muitas vezes isso não acontece. Não acontece. Não acontece, tá? Não é? Então, se alguém se sente desafiado, por favor, fale com a gente aí, para qualquer problema. Aliás, eu até convido os mais desafiantes, tá? Porque se você entrar no nosso site, ver o depoimento, você vai perceber, clicando algum problema que você já tem, dor de cabeça, seja o que for. Você coloca lá, basicamente você encontra todos os problemas que você vai encontrar, pisorias, e tem tudo. Daí você vai perceber que vídeo que foi gravado de uma tal forma que eu já falo com antecedência como vai ser. Não é depois. Depois é diferente. Depois, se você acha que ficou bom, aí eu falo, não. Você chegou no dia, antes de tratar, eu vou fazer meu diagnóstico, aí eu já te falo, ó, seu problema é fraqueza rim, é isso, é aquilo lá. E como você vai ser feito, tá? E você provavelmente vai ter tais reações, tá? Não se preocupa, eu já deixo o pessoal sabendo o que vai acontecer. Resto, só deixa você comprovar. É assim que eu trabalho. Nas aulas, no tratamento. Professor, qual a sua mensagem que fica para quem está aí com problemas de saúde? Eu gostaria de convidar as pessoas, porque hoje realmente estamos num mundo bastante agitado, materialista, sendo que muitos desses problemas a gente dá para resolver conosco mesmo. Eu sempre falo, quem vai resolver no final é a pessoa mesmo. Você tem problema, eu trato, tá certo. Mas a intenção não é eu vou tratar pro resto da vida. Isso não existe. Eu quero que você, uma vez recuperado, comece a treinar por conta própria. Sem falar que o custo cai bastante. Percebeu? Normalmente o pessoal não faz. Não, fica fácil como... Não. Eu não quero isso. Normalizou? Começa a treinar. O custo fica desse tamanho só e você vai fazendo, aí sim, temos uma medicina preventiva. Senão vai ficar melhora, piora, eu nunca vai resolver. entendi. A nossa saúde depende de nós mesmos. Claro, com certeza. Não é? Com certeza. E a progressão dessa saúde também. Da nossa energia. Exato. Agora me fala tchau em mandarim. Você gostou? 再见. 再见. Acertei agora? Isso, falou bem. Bem. Tem o futuro, um pouquinho, né? Eu queria deixar aqui os contatos do professor Tsai Chen Jong, discípulo da segunda geração Longmen,
né? Não, 12ª. 12ª, desculpa, eu que errei aqui. 12ª geração Longman, Porta do Dragão. Né? E que criou esse Centro Taoísta. Eu vou deixar aqui o endereço, centrotaoísta.com.br, tudo junto, centrotaoísta.com.br. E lá você vai ter depoimentos, vai saber mais sobre todas as práticas e técnicas. E tem um WhatsApp aqui de mensagem, Isso. esse posso Exato, deixar? pode, por favor. É 11 São Paulo, mas você pode mandar mensagem de qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Sim. Tá? Já que estamos na internet. 98164, olha aí, o WhatsApp, 11 98164 1338. E depois me conta quem mandou mensagem. Tá, inclusive, eu já tratei várias pessoas que vêm de fora. Irã, Estados Unidos, Alemão, vários países. Portanto, se você é a pessoa que fala inglês, pode vir sem problema nenhum. Ótimo. Muito obrigada. Muito obrigado, eu agradeço pelo seu convite. Eu que agradeço. E agradeço vocês pela atenção, lembrando que eu conto com você para espalhar por aí que agora eu estou na internet com o Pod Saúde, uma produção, frame, direção, Hélio Silima, reportagens Marcela Troiano. E euzinha aqui. Tchau. Tchau.